Sejam muito bem-vindos ao 9º episódio do Pod Pro, o seu podcast de residência médica. E hoje eu tô aqui, eu vou até pegar para conseguir falar tudo que a gente botou no roteiro aqui. Eu tô aqui com o Rodrigo Franco, o Rô da Medway, que é professor de clínica médica professor de clínica médica da Medway, tá bom? Ele é especialista em clínica médica pelo Einstein, professor do MBOI, é isso? Preceptor de clínica médica do MBOI e é especialista em educação médica pela USP. Pô, seja muito bem-vindo. Obrigado. Tá? Obrigado pela presença. Como eu falei ontem nos stories, é a primeira atração nacional que a gente traz aqui. A gente está muito feliz. Seja muito bem-vindo ao Pod Pro, seu podcast aqui, meu amigo. Que nada, rapaz. Não é atração nacional, não. Já vou avisando vocês que eu sou atração paraense. Brincadeira, não, tá, galera? Eu sou paraense raiz, tá? Raiz total. Quando eu botei atração nacional, meu amigo, bombou o story, pergunta, manda um abraço, manda um beijo. Rodrigo, obrigado por ter vindo. Nada, tá? Eu sei que o convite foi é ali de supetão e a gente ficou muito feliz de você estar aqui. E a primeira pergunta é para me ajudar na tua descrição. Quem é o Rodrigo? Ele é o professor, ele é o médico, é o especialista. Como é que você se define hoje, Rodrigo? Conta pra gente. Cara, quem é o Rodrigo é o paraense, sorridente, brincalhão. Sorriso dá pra ver até o terceiro molar ali atrás. Mas, cara, eu gosto muito... Eu não gosto muito desses rótulos, talvez, de medicina, de professor. Eu sou... Cara, é isso. Paraense mesmo, sou brincalhão, gosto de estar com meus amigos, gosto de estar com a família, gosto de bater papo. E a medicina é uma parte da minha vida só, que eu gosto de falar, né? Então, já deixo uma dica aí para os alunos para não ficarem tão presos a esses rótulos que quando a gente vai para São Paulo é sempre isso, né? Tu conversa com a pessoa e aí, prazer, sou o Rodrigo, mas aí, tu fizeste residência onde? Quem é tu? Tu não é quem é tu, não é quem é tua pergunta, né? A pergunta é onde é que você fez residência, onde é que você trabalha, o que você faz. Então, além disso, além de tudo isso que eu conversei com vocês, né? Sou professor de clínica médica da Medway, fiz minha residência de clínica médica lá no Einstein, né? Hoje em dia eu atuo como preceptor da enfermaria do MBOI Mirim, junto com os internos, com os residentes do Einstein, com os residentes da 8ª Coreme. Sorte dos caras lá, né? Tão bem servidos demais, né? É nada, um bate-papo bom. Quando a gente postou ontem que a gente ia fazer o episódio contigo, o que a gente mais teve não era pergunta não, manda um abraço pra mim, manda um beijo pra mim, sou fã desse cara. Eu falei, cara... Tô sabendo da Zuzu, né? Zuzu, um abraço pro Zuzu. Um abraço pro Zuzu, viu? O Zuzu é famoso ou é o Zuzu? Ele é muito fã do Rodrigo. Ele é muito fã. Olha. Beijo, Zuzu. Fala pra ele que se ele quiser... Inclusive, vou falar uma coisa muito pessoal, particular, tá? Mas, Zuzu, quando eu era criança, o apelido que meu pai me deu era Zuzão. Então, a gente tem alguma relação aí, Meu Deus do viu? céu! Faz uma história aí, rapidinho. Zuzu, se você estiver aqui perto... A gente vai ficar gravando até o quê? Umas 6 horas, 6h30. Se você estiver aqui perto, quiser vir aqui, Village Center, né? É só chegar que você é nosso convidado para conhecer aqui o Zuzu. Cara, ontem quando a gente estava montando o roteiro, uma das coisas assim que a gente conversou muito é quem que a gente ia trazer aqui, qual é a versão que a gente quer. Por isso que a primeira pergunta é quem é o Rodrigo? E aí a gente vai, óbvio, que a gente quer o Rodrigo médico, o Rodrigo acadêmico, tá? Pra gente, pela experiência que a gente tem aqui no podcast, tá? Mas a gente queria voltar lá no início da tua carreira, acredito eu. A gente sabe que você formou no Cesupa, fiz uma boa pesquisa, Sim. Tá? Até falei pra Jade ontem, que quando a gente estava montando o roteiro, que normalmente eu trago pessoas que eu conheço. O Rodrigo é meu amigo, mas eu não tenho intimidade, eu não tenho... Nossa, como nós somos amigos. Né? Não, a gente tá construindo a intimidade. Um sorvetinho, um jantarzinho. Zeus me cobrou hoje que a ideia do podcast foi dele. Então, eu falei, Zeus, a ideia realmente foi sua, tá bom? Méritos aos Zeus aí. Mas, cara, hoje aqui, avaliando as faculdades daqui de Belém, você teve uma boa formação lá no Cesupa? Conta um pouquinho ali do teu início da faculdade, como é que foi o início da tua jornada ali no Cesupa? Cara, acho que minha formação no Cesupa foi uma formação de excelência, tá? Agradeço muito, tá? A doutora Milena, que é a coordenadora, até hoje em dia é coordenadora do Cesupa de Medicina. E o Cesupa, cara, eu acho que eu vejo muita relação dele até mesmo com do Einstein hoje em dia, tá? Em que sentido? No sentido de vontade de fazer o melhor. Tá? Então, eu até fiz recente uma aula para eles lá, no Cesupa, a doutora Milena
me acompanhou, mostrou como é que estavam as instalações. Cara, o CESUP estava completamente diferente do que era quando eu me formei. Então, o prédio onde eram nossas habilidades clínicas virou um centro de simulação realístico gigantesco. O nosso prédio de ambulatórios ele foi deslocado lá para governador, aumentou, ficou mais bonito. Então, eu vejo que o CESUPA ele sempre está investindo lá na formação dos médicos. Eu percebo que o pessoal é muito preocupado com a educação médica, com a formação. Então, a minha formação no CESUPA, eu considero uma formação, sim, de excelência, tá? Que eu acho que eu não perdi em nada para pessoas formadas lá em São Paulo. Inclusive, quando eu passei na prova de residência, eu tinha colegas iguais meus que eram formados nas mais diversas instituições de renome lá de São Paulo, Unicamp, USP, FMABC e vários outros locais. E eu percebia que, desde o primeiro dia de residência, a gente era muito bem nivelado em relação a conhecimento e a tudo que a gente praticava de medicina lá, tá? Então, formação de excelência sem dúvida nenhuma, tá? Considero o CESUP uma das melhores faculdades aqui de Belém. Cara, e assim, converso muito... Antes a gente tinha muito a ideia de que só a pública daqui de Belém era... Não que prestava, só até... Mas que elas eram muito acima do que as particulares. E agora a gente tem percebido um pareamento. Eu percebo dentro da amostra que eu tenho dos alunos da mentoria, que os alunos do CESUPA, principalmente, eles vêm muito bem formados, eles competem de igual para igual, e eu digo que aí nos próximos 2, 3, 4 anos, os alunos do CESUPA vão começar a passar o aluno da pública. Em que sentido? O aluno do CESUPA vai começar a passar mais na residência do que o aluno da UEPA, do que o aluno da UFPA, por exemplo, que antes todo mundo, qual é o melhor, qual é o melhor? Aí um falava que tinha estrutura, o outro falava dos professores, e ia para cima, para baixo, e aí sempre calhava, mas na hora lá da prova de residência, quem passa é o aluno da UEPA, da UFPA. Agora não, a gente começou a perceber que eles começaram a se igualar, e eu digo, em 2, 3, 4 anos, o aluno do CESUPA vai começar a passar mais na prova de residência do que os alunos da pública, e eu tenho percebido isso já, essa movimentação, eu acho que muito pelo que tu falaste, pela formação de excelência que o CESUPA dá dentro da faculdade. Eu acho que eles têm muito a ideia ali de trazer sempre o melhor, tanto que já mudou da tua vida, da tua faculdade para hoje, absurdamente, né? Então, assim, foste formado num lugar ali que é realmente muito bom, excelente. O que te fez querer sair daqui de Belém, ir para São Paulo? Qual era a tua motivação ali, tá? Porque, pô, se é bom, por que sair, por que né? sair, Por que sair de Belém? Por que sair, exatamente. Eu tive uma motivação muito pessoal para sair de Belém, tá? Que foi, antes de fazer medicina, eu fiz administração. E aí eu fiz pós em finanças depois disso. E a minha pós de finanças foi no INSPER, lá em São Paulo. Nossa. Então, Férias em Mônaco, né? local muito bom, cara. O INSPER realmente é um local fenomenal. E aí eu passei praticamente 18 meses, né? Quase 2 anos morando lá em São Paulo. E a minha tia, que alguns de vocês podem conhecer, a famosa Regina Carneiro, Olha! a dermato lá da UEPA, ela é... Cara, ela sempre foi apaixonada por São Paulo, e nas conversas que a gente tinha ao longo da vida, eu acho que ela transmitiu muito desse amor por São Paulo para mim, pela formação, por tudo que ela cresceu lá em São Paulo. Então, quando eu fiz a primeira especialização em finanças lá em São Paulo, amei a cidade já, voltei para fazer medicina aqui em Belém, e aí quando eu fui prestar a prova de residência, eu prestei só para lá porque eu já tinha esse amor dentro de mim por São Paulo, né? Então, todas as provas que eu prestei, de fato, foram por São Paulo, foi uma motivação muito mais pessoal, mas confesso também que hoje em dia, olhando também a estrutura das residências médicas lá em São Paulo, confesso que elas são melhores que daqui de Belém, sem dúvida, né? É claro que tem programas aqui em Belém que sim, são tão bons quanto os lá de São Paulo, mas que de uma forma em geral, os programas lá em São Paulo eles são bem mais estruturados, principalmente quando a gente fala das grandes instituições, né? Eu gosto de quem vem aqui no Pipoca. É melhor, entendeu? Tem gente que vem aqui no... Gente, não, aqui não, mas tem gente que conversa com a gente no meio da rua e fala, porque eu prefiro fazer residência médica em Belém porque eu acho melhor. Cara, entendeu? Me dá outro motivo, entendeu? Me dá um motivo, quero trabalhar em Belém, quero ficar perto da minha família, mas a pessoa precisa ter consciência de que as residências de São Paulo, dos grandes centros, são muito melhores do que a daqui. Eu tenho uma opinião, não sei se tu vais concordar comigo, até porque tu és da clínica médica e hoje tu atua só como na área da clínica médica. Não tem especialidade não, né? Não tem sub, Não, tem... Só clínico. Só clínico. Pode
pode trazer uma aguinha aí pra gente, não tem problema não. Você é o cara que resolve tudo aqui. Daqui, ó, vive a cores. Que sábado eu fiz ele sair 1h da tarde daqui, entendeu? Na verdade, quem mandou eu parar foi aquela ali, ó. Mandou eu parar, ele já tinha já um almoço, né? Mas tudo bem. Mas assim, eu acho que a gente não pode comparar as residências daqui de Belém com a de São Paulo, porque as de fora são melhores. Entretanto, isso é a minha cabeça. Eu acho que vale muito a pena quando você quer uma sub, você fazer ou a clínica médica ou a geral em casa pelo conforto. Exclusivamente pelo conforto. Não porque é melhor, porque é pior. O que tu pensas sobre isso? Porque essa é a ideia que eu tenho, mas como eu tenho conversado com muita gente que foi para fora e que não se arrepende de fazer clínica ou cirurgia fora, eu tenho começado a refletir se realmente vale a pena fazer a clínica aqui, fazer a sub fora, fazer a geral aqui, fazer a sub fora. Pô, eu quero a tua visão, eu não quero certo. Eu quero saber o que tu pensa, entendeu? Porque certo eu não tenho. Eu quero saber a tua visão sobre isso. Cara, bom que a gente já começou com o pé direito aqui, porque realmente eu não gosto desses frufrus, dessas falácias que o pessoal fica falando. Acho que tem que ser verdadeiro no que a gente conversa de fato, tá? Então, eu tenho talvez duas visões sobre isso, né? Eu concordo plenamente contigo que fazer residência aqui no Pará, puta, é muito confortável, você está perto da família, você tem menos estresse, você conhece as pessoas e tudo, e, pô, isso é ótimo, ótimo, tá? Rodrigo, dá para fazer residência de clínica médica, de cirurgia aqui no Pará e depois ir para São Paulo fazer a sub? Claro que dá com muita tranquilidade, com muitas pessoas que eu conheço aqui de Belém estão hoje em dia lá fazendo sua subespecialidade, né, em São Paulo, né, que eu moro em São Paulo, então conheço mais a galera que vai para São Paulo. Agora, verdade seja dita, né, quando você faz residência, e aqui eu acho que a gente já entra num ponto muito importante, eu vejo a medicina com dois polos, assim, Rodrigo, como é que eu consigo desenvolver minha carreira? Existem dois pilares importantes. O pilar é o pilar técnico, né, você obviamente não pode ser uma porta na medicina, senão ninguém vai contratar você, ninguém vai chamar você. E outro pilar que eu considero até como 50-50 em relação, ou até mais do que o pilar técnico, é o network. Tá? Então, a medicina, você percebe, e você vai perceber isso ao longo da sua vida, que talvez as pessoas que estão em posições de liderança, de diretoria e tudo, não são as pessoas mais inteligentes que você já viu na sua vida, mas são as pessoas que têm um excelente networking, sabem conversar com todo mundo, sabem onde estão. E aí, entrando nesse pilar do network, é que eu volto para aquela conversa que eu estava tendo com vocês. Cara, fazer sub no Einstein. Rodrigo, dá para eu fazer cirurgia aqui no HC e fazer uma sub no Einstein? Claro que dá, querido, claro que dá. Se você fizer uma boa prova, arrebentar, show de bola. Agora, verdade seja dita, se você estiver na mesma posição, na mesma situação que um residente de cirurgia do Einstein, você está concorrendo com cirurgia que você fez aqui em Belém, você vai perder para ele. Por quê? Network. Esse cara que fez cirurgia lá é o cara que conhece o pessoal de lá de dentro, é o amigo que, quem está entrevistando ele é o chefe que ele estava ontem fazendo cirurgia com ele. Então é a pessoa que na hora do currículo ele vai dar um empurrãozinho e não tem muito o que fazer. Zero pipocagem, entendeu? É uma das coisas que eu falo. Dá para fazer, que eu concordo plenamente contigo, dá para fazer aqui, dá. Mas na hora da prova, você vai ter que arrebentar, você vai ter que se garantir na prova, senão você vai ficar fora, com certeza absoluta. Isso. E aí eu vou te fazer uma pergunta que eu quero novamente zero pipocagem. Tu percebes o cara que quando não é formado nesses centros, ele chega atrás das pessoas, ele chega menos formado do que o cara que tá lá dentro? Ou não? Cara, não sei se, assim, tu fala em relação à pessoa que técnico, a capacidade técnica. O recém-formado ou tá falando do cara que é residente e tá fazendo uma sub? Uma sub, pode ser. Os dois, entendeu? O cara que é o interno do Einstein virou o residente do Einstein, tá? O residente da USP, o residente do Sírio, o residente da Unifesp, e o cara que vem daqui de Belém e para lá. Tu percebes que a formação deles é diferente ou não? No geral, eu sei que tu pode pegar um caso ali, pegar o Rodrigo da Médio ali, ele vai chegar, ele vai ser muito bom, mas pegar o Mateuzinho ali, entendeu? Tu acha que tem diferença? Isso é uma coisa que o pessoal também... tudo que a gente está conversando aqui, as pessoas têm que ter a ideia do generalismo, né? Não tem que, tipo assim, senão a pessoa sempre vai pegar o extremo dos dois lados. Fala assim, o Rodrigo tá falando errado porque eu conheço um caso ali. Cara, eu conheço um caso oposto, você conhece um caso para cima, eu conheço um caso para baixo, mas na média em geral, em relação a interno, o que eu vejo, tá? Existem, sim, internos muito ruins, que são mal formados, internos muito bem formados. Faço essa comparação por quê? Porque eu tenho hoje em dia contato muito com o interno do Einstein.
E, cara, é bizarro quantos caras são... Assim, eu vejo eles no 8º período, que eles fazem 2 semestres e meio de internato, e eu vejo o cara no 11º. O quanto eles evoluem de um tempo pro outro no 11º, as perguntas que eu faço, perguntas complexas, eles sabem responder. Então, isso, cara, eu vejo o cara sair muito bem formado, tá? Então, sim, existe essa diferença entre interno, logo quando ele sai da faculdade, mas a residência nivela todo mundo. Pá, da feito que você entrou na residência, uma residência boa, você nivela todo mundo. Não. Aí a gente entra agora na divisão entre residentes de serviços diferentes. Depende agora da sua sub que você quer. Se você vai fazer uma sub, e talvez até tu sinta isso, né? Porque talvez radiologia você precisa de muita tecnologia para operar. Imagina se tu vai fazer uma residência num lugar que, porra, não tem ressonância magnética. Vai numa residência num lugar onde o cara não tem um PET scan para fazer avaliação de tumor, de linfoma. Cara, Sobrou. você vai sair mal formado, isso é uma coisa natural, né? Então, eu acho que quanto mais tecnologia envolve a sua formação como residente, mais você precisa estar em grandes centros, senão você fica para trás. Isso é inevitável. Tá? Então, um cara que fez radiologia, talvez no Sírio, no Einstein, na USP, na Unifesp, que tem tudo muito bem disponível, vai ser um residente muito melhor do que um cara que fez no hospitalzinho da Pindamonhangaba, do XYZ, que só tem raio-x e tomografia. Isso é inevitável. Cara, isso é uma das coisas assim que eu sempre tive essa dúvida do quanto que as faculdades menores formam e entregam o aluno para as grandes residências de São Paulo. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Porra, eu sei que o Enzo Calheiros, que trabalha com a gente, que ele não deixa a desejar nada porque é o Enzo, entendeu? E não necessariamente porque ele foi o acadêmico de tal lugar, é porque eu sei que ele é absurdamente um ponto fora da curva. Pô, o cara treinou 365 vezes em um ano. Treino. Não, uma coisa é tu estudar, velho. Agora o cara treinar 365 dias no ano da prova de residência e passar no Sírio, entendeu? Não tem, meu amigo. Não Diferenciado. tem. É diferente. Eu sei que ele é esse pontinho fora da curva. Eu conversei com a Camila no sábado aqui, pô, eu sei que ela é fora da curva, mas eu queria saber se no geral o aluno de lá é mais bem formado, e tu chega pra mim e diz, o aluno de lá naturalmente é mais bem formado do que o aluno das outras regiões do Brasil? Numa média? Quando a gente compara grandes centros, talvez sim. Só Talvez que tem sim. que pensar que hoje em dia São Paulo está vivendo a grande abertura desenfreada de faculdades em tudo que é lugar, né? Então, se a gente falar em termos absolutos, talvez São Paulo tenha muito mais pessoas mal formadas por causa dessa abertura desenfreada de faculdade do que aqui onde ainda tem uma concentração pequena de faculdades muito boas, né? O EPA, o FPA, a CESUPA, a Unifamais. Ainda tem uma concentração pequena de faculdade que estão formando bem as pessoas, mas se Belém entrar nesse hall de abertura desenfreada de faculdade, vai sofrer a mesma coisa que São Paulo sofre. Só que qual é o prejuízo maior aqui para Belém? A estrutura de serviço de saúde não vai comportar. Não comporta a quantidade de faculdade. Lá em São Paulo tem serviço de saúde para tudo que é canto. Então, independente de você abrir infraestrutura, tudo bem, cara. O interno hoje em dia que trabalha, que a faculdade dele na Bela Vista dele, ele vai fazer o internato dele lá em São Bernardo do Campo, que é uma hora de distância, cara, mas São Bernardo tem putas hospitais, tem estrutura muito boa. Cara, se o cara sair daqui para fazer num hospital de Vigia, talvez, uma cidade do interior, não vai ter uma estrutura boa de hospital para ele fazer o internato lá. Então, se não parar uma abertura desenfreada de faculdade aqui em Belém, os internos do futuro daqui vão sofrer em relação a treinamento prático, né, da medicina. Pô, legal. Cara, vamos lá. Então, pensando aí nessa ideia de qualidade de faculdade, para ti hoje, quais são as 5 melhores faculdades do Brasil? Hoje tens essa ideia? Já fizeste esse ranking na tua cabeça ou não? Porque eu tenho escutado muito que o Einstein hoje é a melhor faculdade de medicina do Brasil. Cara, Tu tem essa concorda discussão. comigo? Cara... Concordo. Bicho, volta daquilo que eu já conversei, que a gente conversou ali no início. O Einstein investe muito em educação. Esse que é o ponto. Então, tu saíste praticamente de uma faculdade que não tem nem 10 anos. E olha só, a gente está aqui num podcast conversando sobre uma faculdade competindo com a USP, que tem mais de 100 anos. Então tu imagina daqui a 20, 30 anos como é que vai estar a faculdade do Einstein. Absurdamente grande, tá? E cheia de tecnologia e cheia de estudo de educação médica de ponta. Então, cara, eu boto ela como uma das primeiras do Brasil. Sem dúvida. Eu acho que no meu ranking, assim, o que entraria de melhores faculdades do Brasil, acho que seria USP São Paulo, Einstein, Unifesp, Unicamp. Porra, Unicamp é fenomenal. USP Ribeirão, Unesp. As grandes do Brasil. Cara, tá aí, ó. E aí, só que eu tenho
agora um parêntese aqui do nosso podcast, tem uma amostra enviesada porque eu moro em São Paulo e conheço as faculdades de São Paulo. Mas eu sei que tem instituições muito boas no Brasil inteiro, o ERJ, o FRJ, HCPA, várias outras faculdades, o FMG, que é fenomenal também. Cara, eu tenho uns alunos dali que eu falo, eu tenho 2 alunas do Rio, assim, fora da curva, tu vê o papo é diferente, o nível de conversa é o nível dos alunos. Eu tenho um aluno da USP que a conversa também é o nível, mas eu acho assim, hoje o que mais me faz refletir é que eu tenho os alunos da UEPA, do CESUPA, que na minha opinião estão no mesmo nível. Tem muito. E eu te falo o inverso, eu já conheci internos da USP que, cara, ruins. Não tinha como. Cara. E volta um pouco daquilo que a gente conversa às vezes, que o aluno acha que é mentira, que é, cara, você que faz sua faculdade, você que faz sua residência. Isso é verdade, cara. Independente de você estar num hospital de ponta, faço residência no Einstein. Se você for um residente prego que não tá afim de nada, é muito pior do que o internato, porque na residência, se você não tá afim, não tem nenhum chefe que vai puxar você e falar assim, não, vem pra cá, vamos ver a sua avaliação. Não existe isso. Na residência, o chefe que percebe que o cara tá afim de fazer acontecer, ele faz o cara crescer. O cara que não tá afim de fazer acontecer, o chefe fala, cara, só faz o serviço, pode ir embora pra casa. Tá me atrapalhando aqui, exato, vai embora. Né? Exato. Então, da mesma forma que a gente tem aqui pessoas muito bem formadas, até melhores que nos grandes centros, lá fora a gente também tem pessoas em grandes centros que são muito mal formadas. Por quê? Depende da pessoa. Esse é o segredo. Eu não me lembro exatamente com que eu fui. Acho que foi naquele jantar que a gente teve, que é tipo... Eu não me lembro exatamente quem falou, mas foi tipo assim, às vezes a gente recebe um cara do Pará, de Fortaleza, que o cara é muito safo, tu não sabe como é que o cara tava parado lá no Pará, vem pra cá, ele é fora da curva e a galera que tá indo daqui, isso é legal. O cara que realmente sai daqui, ele é o melhor daqui, ele é fora da curva, ele consegue chegar lá. A grande maioria não consegue, eu falo isso. Cara, às vezes entra o aluno na reunião de admissão ali comigo na entrevista e ele me conta a história da vida dele, eu faço algumas perguntas do tipo, como você foi na faculdade? Qual foi a tua média geral da faculdade? E aí o cara vai me respondendo, olha, não fiz uma faculdade tão legal, empurrei com a barriga, tinha isso, teve esse problema. O cara é honesto ali comigo, fico muito feliz quando o cara é honesto. Aí ele me fala assim, eu quero oftalmo em São Paulo. Aí eu olho pra ele, você tá preparado pra estudar 2, 3 anos comigo? Aí o cara, eu tô te dando a tua realidade. Você nunca estudou de verdade na tua vida. Às vezes eu até falo pra ele, cara, você só faz medicina porque você tinha o cascalho pra pagar. Entendeu? Que senão, talvez você não fizesse. Só que você quer estudar, você começou a estudar na faculdade, tá preparado para passar? Porque, eu não sei se você concorda comigo, hoje oftalmo, neurocirurgia, não é só para quem quer. O cara tem que poder ali. O que é o poder? É ter estudado 5 anos para trás, é já ter feito uma boa faculdade, entendeu? Eu tive uma aluna em 2023, a Elisa, sabe quem é a Elisa Viana? Sei, acho que eu sei. Sabe? É tipo assim, a Elisa fez 1 ano de preparação muito bem feita. Nas vésperas da prova, ela teve uns altos e baixos já. E foi lá, tirou 92 na prova da Santa Casa de São Paulo. Aí tu vai dizer Crânio. assim, foi o pró-residência? Foi também, tá? Foi o pró-residência também. Mas é tipo assim, não tem explicação, entendeu? Aí tu vai olhar pra trás, ela era uma das melhores alunas da alfabetização, melhores alunas do Fundamental 1, do Fundamental 2, do inglês, do CCB, Aí essa pessoa precisa realmente de 1 ano. Agora tu pega uma pessoa que nunca estudou na vida, que começou a estudar dentro da faculdade, mais ou menos, e ela fala, eu quero dermato, eu quero neurocirurgia. Eu falo pra pessoa, tu tá preparado 2, 3 anos pra não me aguentar mais aqui, enchendo o teu saco, dizendo que a tua nota tá ruim? Aí a pessoa fica, meu Deus, ele tá me menosprezando. Não, cara, eu tô te dando a realidade. A tua realidade. Então, falando um pouquinho aí, entrando na preparação pra prova de residência, eu entrei de propósito, gostou do gancho? Gostei. E muita gente ontem me perguntou como o Rodrigo fez a preparação dele para a prova de residência. Como foi ali? Passou direto, não passou? Eu não sei. Tô perguntando porque eu não sei. Como foi a tua preparação para ir fazer um Einsteinzinho lá, bacana? Cara, isso é um ponto legal de falar, que isso que tu tocaste, né, que tu até deste o exemplo da Elise e dessa outra pessoa, é que é verdade, cara. O caminho, ele é né, único. Em que sentido? Não tem atalho. Não tem isso de, não vou estudar meia boca e vou passar em dermato na USP. Você não vai passar. Vou estudar meia boca, vou passar em neurocirurgia na Santa Casa. Você não vai passar, querido. Às vezes você vai estudar muito e não vai passar. É isso. Às vezes você vai estudar pra cacete e não vai passar, velho. É isso mesmo, tá? Então, quando eu decidi que eu queria fazer residência em São Paulo, que eu queria prestar as grandes instituições, eu já sabia que eu ia ter um caminho de muita abdicação. E que eu ia enfiar a cara nos estudos. Era isso, né? Então,
Eu estudei pra caralho na minha época. Abdiquei de muito evento social, abdiquei de estar muito com a minha família, de sair com meus amigos. Hoje em dia até vejo que talvez eu tenha extrapolado muito esse limite, né? De realmente ter ficado muito tempo longe de estar com os amigos, com a família. Mas que na minha visão naquela época era necessário para que eu passasse. Graças a Deus deu certo, eu passei, tá? Então, como é que foi a preparação? Na minha época, eu fiz curso preparatório, né? E eu fiz 3 anos de curso preparatório. Olha aí, tá vendo? Eu fiz um ano antes. Eu comecei um ano antes Fez no quarto ano. Dos 2 anos clássicos. Eu Cara, comecei no 4º ano a estudar já. Batata, tá vendo? Enzo falou a mesma coisa, Camila Braga falou a mesma coisa, Beatriz Savino falou a mesma coisa, quer estar num grande centro. Começa no 6º ano pra ver se você consegue. Não consegue, meu amigo. Eu até converso com os alunos hoje em dia, né? Que assim, às vezes alguns alunos me perguntam, Rodrigo, dá pra se preparar para um ano pra residência? Eu falei, cara, dá. Que nem tu falaste, porra, se tu estudou a vida inteira, tu tem uma preparação bacana, de boa faculdade, tu vai ser fichinha pra ti. Só que qual é o problema de estudar um ano só? Muito provavelmente nesse primeiro ano vai ser um ano que tu vai ficar 6 meses descobrindo como é que tu tem que estudar. Aprendendo o que dá certo pra ti. Eu faço resumo? Não faço. Faço questão? Não faço. Faço o que? Às vezes a gente fala para o aluno, cara, você não precisa fazer resumo, você não precisa assistir aula, eu quero que você foque em metodologia ativa, questão, flashcard. Aí o cara não escuta, assiste aula pra caralho, faz um monte de resumo, ao invés de assistir uma aula de 1 hora, essa aula vira 5 horas de duração, ele não consegue matar as aulas de semana por causa disso, porque cada aula dura 5 horas. E aí, quando o cara vê, ele tá em junho, fez 10% só das aulas, tá perdido. Ou seja, um ano, de uma forma geral, é um ano que você aprende a estudar de verdade. Aí no segundo ano que você já aprendeu, aí sim, porra, tu maceta, bacana as questões, já não faz resumo, já tá mais safo. Aí, por isso que eu falo, cara, um ano dá, se você for bom e se você souber como é que estuda já. Se você não souber, querer 2 anos, não tem jeito. E no meu caso, como eu queria grande centro, eu optei por começar um ano antes, né? Então comecei a preparação já para residência um ano antes. E aí foi, cara. Questão já. Realmente a questão, aula, questão. Pra te ver, né? Aula, questão. Primeiro ano de preparação foi o quê? Fazendo resumo colorido, resumo no Word, com índice, com sumário, resumo, botinha organizado. Me fala onde é que estão esses resumos. Não sei. No lixo, mano. No Essa lixo, merda tá no lixo, pô. Fez uma fogueira. Eu fiz isso, pô. Fiz uma fogueirinha com isso daí. Eu falo pros alunos isso. Falo, cara, vocês fazem um monte de resumo, canetinha colorida, uma setinha pra cá, pra cá. Por onde é que você vai essa porra depois? Pro lixo, mano. Você tem que ir pro lixo depois. Foi isso, um ano praticamente perdido de estudo. Que aí foi quando no segundo ano que eu falei, pô, não tô retendo as coisas, cara. Tô aqui com um monte de porra de resumo aqui, um calhamaço gigantesco de resumo. E, cara, eu faço uma questão não acerto. Por quê? Porque eu não tava fazendo metodologia ativa. Aí no segundo ano, eu começar a fazer questão, começar a fazer prova, que foi quando eu comecei a reter de fato as coisas. Só que ao invés de ser o ano da minha preparação, era um ano da preparação, então eu tive 2 anos fazendo a coisa certa, que é fazendo questão, flashcard, caderno de erro, coisas mais ativas de metodologia, né? Nessa época eu não estudei para a prova prática, mas isso daí, para mim, foi uma exceção da exceção. Por quê? O meu ano foi o ano da pandemia, então não ia ter prova prática em nenhum local. Todo mundo tinha barrado, né? Cada edital que saía tava barrando de ter prova prática. Então eu falei, cara, eu não vou estudar, beleza, quando chegar lá eu vou fazer só prova teórica e vida que segue. Só que o Einstein especificamente lançou edital falando que ia manter a prova prática. Só que, cara, passei o ano inteiro sem estudar. Quando cheguei em outubro, setembro, eles lançam o edital. Falei, não vou estudar agora, né? Continuei estudando prova teórica. Quando eu soube que eu ia passar para a segunda fase, aí sim eu comecei a estudar. Utilizei a Bíblia do checklist da Medway. Fiquei um mês sentando lá e vendo, e graças a Deus... Pô, eu tirei a maior nota da prática daquele ano, 9.6 eu acho que eu tirei. Ele respondeu as perguntas uma das perguntas que eu ia fazer. Quanto tiraste na prova teórica? 85%, eu acho. É impressionante, tá? Agora eu vou fazer um paralelo. Homem nunca esquece quanto tirou. Praticamente todas as meninas que eu perguntei aqui, elas não lembravam quanto que elas tinham tirado. Mas o homem não esquece o número que ele tirou. Eu tiraste 85 na prova teórica. Eu acho que foi a tua colocação? Eu fiquei, acho que em 3º lugar naquela época. Parazinho levando lá em e cima, aí, né? Lá em cima o parazinho. E aí pra te ver, né, que talvez trazendo até um dado a mais, que pra você que tá ouvindo a gente... Ele olha pra câmera assim, é difícil, você né? já começa a talvez bater uma ansiedade em relação ao que eu vou falar de currículo agora, tá? É pra dar ansiedade mesmo, pro cara ficar na pilha em casa, mano. Não tem mais hoje em dia, né? A entrevista tá sendo barrada nos processos seletivos, né? Mas na minha época, em todos os processos seletivos, todos, invariavelmente todos, eu senti um certo preconceito por eu ser do Pará e ter feito faculdade particular. Todos, sem exceção. Eu acho que o processo seletivo que eu mais senti Rejeição. essa rejeição
foi no da USP de São Paulo, por incrível que pareça. Foi. Apesar de ser uma faculdade pública e tudo, mas pra gente ter uma noção, cara, o Cesupa é uma instituição muito bem formada, tinha hospital, escola vinculado, né? Uma escola própria, mas vinculada e tudo. E aí lá no currículo da USP, eu lembro que eles separavam, né? Em grandes áreas assim do currículo. No que tangia a instituição de ensino, eles deram 0 em tudo. Tudo. Então eu falei, cara, não faz sentido você dar 0, sendo que, pô, vocês é uma instituição de renome. Né? E isso baixou a nota do meu currículo na época. No Einstein, nota do currículo e da entrevista, 6.3, não esqueço também. Nossa. Então, cara, Era pra ser o primeiro lugar, foi qual? Fui, eu acho que o 5º na minha época, se não me A engano. nota ainda segura, né? Não tinha como os caras me tirarem, porque eu tirei 85% na teórica e 9.3 na prática. Os caras me dessem 0, eu tava dentro das vagas, não tinha o que fazer. E é o que eu converso com os alunos, né? Muito aluno fica preocupado com o currículo. Cara, no dia desse, um aluno me mandou mensagem agora, tá em outubro, acho que foi início de outubro, final de setembro, perguntando se eu achava que ele tinha que fazer iniciação científica. Eu falei, cara... É melhor você acertar 2 questões. Isso que eu falei. Aí, bicho, deixa eu fazer um cálculo junto aqui. É isso. Olha o trabalho que vai ter pra fazer uma iniciação científica agora, versus tu acertar uma questão a mais estudando. Eu falei, esquece isso daí. Senta a bunda e estuda e ponto final. Eu digo, às vezes uma questão, nem sempre, porque às vezes a nota da prova prática ali é 30%, 40%. Mas eu digo, por exemplo, eu tenho recebido muito, não de iniciação científica, porque o cara não vai conseguir fazer uma iniciação científica agora. Mas ele vem muito assim, Matheus, vai ter um PAUS, vai ter uma CLS. Eu perco um final de semana inteiro, daqui a uma semana a minha prova. Eu falo, cara, não. Exato. Acerta 2 questões a mais, que valeu ali o teu ACLS, o teu PAUS. Entendeu? Tenho tido esse cuidado. Mas é engraçado, né? Fatores comuns de quem faz grandes centros. Começou no 4º, no 5º ano, tá bom? Aprendeu a estudar. Pô, na mentoria, tem gente que acha que eu vou ensinar ele a estudar em uma semana. E o cara não quer esperar 2 meses. Você fala, eu vou aprender em 6 meses. Lá na mentoria a gente tem um prazo ali de 2 meses pra tentar. Olha ali, ó. Tá sofrendo ali. Ela falou, ainda não aprendi. Eu queria que tivesse o PodPro na minha época, né? Na minha época não tinha mentoria e nem tinha MED, né? Não tinha toda a inteligência artificial que tem hoje em dia. Né? Cara, então, é absurdo, né? na minha época era planilha de Excel, tinha que anotar quanto acertei, qual o percentual que eu acertei, tinha que botar na agenda a revisão, quando é que eu ia revisar de novo. Pô, hoje em dia é graças... que eu comecei fazendo a mentoria, não era nem na planilha do Excel, eu era muito burro. Eu calculava no calendário, pô. Eu pegava o calendário, o cara tá fazendo hoje o D0. Aí eu ia no calendário, olhava o D7, porque eu não sabia criar uma célula no Excel. Não é possível, aí, não. 30 dias depois... Tô falando, isso. Te juro, eu juro. Foi assim que a mentoria começou. Não sei como, mano. Eu comecei a mentoria na sala de ultrassom da Beneficente Portuguesa, sentadinho, tinha acabado o expediente, eu nunca vou esquecer, perninha cruzada assim, pra cima na maca, uma folha de papel dobrada, e eu comecei. A metodologia de D0 vai ser assim, a metodologia de D7 vai ser assim, a metodologia de D30 vai fazer prova. Eu tenho esse papel amassado lá em casa até hoje, que eu já falei que quando... Tem que moldurar, pô. Exatamente. Quando der, tipo assim, agora explodiu. 3 andares num prédio, aí eu vou botar na entrada, assim. Aqui começou. Aqui começou. Beneficente Portuguesa, sala de ultrassom, com a minha R igual, me xingando lá, porque eu tava com a perninha pra cima e a sala trancada, escrevendo. E foi assim que começou. Eu calculava. Hoje, o cara simplesmente fala assim, a plataforma gera revisão pra ele, ele simplesmente tem que acordar, sentar e estudar. Mas o que eu ainda levo tempo e que o aluno não entende, eu levo 1, 2 meses ali pro cara que realmente estuda pra pegar se fazer resumo para ele vale a pena ou não, se fazer 20 questões, 30 questões, 40 questões. Eu tenho... meu maior índice de desistência na mentoria são em dois pontos. Ou no primeiro mês, que o que acontece? Ele nunca estudou na vida. Aí ele entra na mentoria, ele acha que, pronto, agora o Matheus vai aprovar. Na chupeta. Aí ele estuda 3 vezes a mais do que ele estudou na vida dele inteira. Em uma semana ele fala, meu Deus, eu não aguento mais. E em julho é o meu maior... Salinas acaba. Já ia falar, Salinas acaba. Comigo, meu amigo. Ninguém Salinas, quer mentoria no Salinas em julho. Nada. Esse ano a gente fez um orçamento para botar 2 outdoors lá. Depois das férias vem ser pro. A gente não botou, enfim. Mas assim, tinha até a arte já feita. Tem essa arte pra ele botar aqui. Era um outdoor assim de, acho que era 8 metros para um lado. Depois das férias, vem ser pro. Eu só falava, gente, eu vou perder meus alunos para Salinas, eu vou perder para Salinas. E campanha no grupo dos mentores. Gente, é para esculhambar. A gente cogitou a possibilidade
de eu ir pra Salinas. Eu Eu sempre já vou ia falar, pra Salinas. pô, tem que ir pra Salinas. Não, eu vou pra Salinas. Eu sempre tô lá, mas eu sou residente, pô. Eu tô de boa lá, entendeu? Eu ir pra Salinas com um coletinho de guarda de trânsito, um talão de multa, e cada aluno que eu visse, eu ia dar uma multa pra ele na praia. Mas aí a noção me segurou, eu ia passar uma vergonha no crédito. Aí eu falei, não, bora. Tá lá na festa, olha. Uma prova na íntegra aqui pra você fazer. Eita, um caderno de erros. Aí a ia minha distribuir talonário pra galera. Amigo, a minha mulher falou, não vai passar vergonha, vamos ficar te julgando. Mas pode ser que esse próximo julho agora... Já fica a de gente olho os esteja alunos lá, aí, entendeu? viu? Vamos botar alguém pra fazer isso que eu não vou fazer, não. Cara, é uma das coisas que eu comento muito. Eu acho que tu percebes isso, tu tens uma amostra de muita gente que fala contigo, o aluno quer um milagre, né? Principalmente quando ele tá fechando o material dele, tá fechando ali as coisas dele, ele acha que simplesmente o fato dele pagar, comprar, seja o cursinho, seja a mentoria, ele quer o milagre. Conta pra eles aí que não tem milagre, pelo amor de Deus. Não tem, cara, não tem caminho. Que nem eu falei, né? Não existe um atalho pra você ser aprovado, né? Existe a metodologia ativa e você tem que seguir esse caminho. É um caminho árduo, é um caminho de abdicação. Não precisa fazer o tanto de abdicação que eu fiz na minha época, mas invariavelmente você vai ter que estar no final de semana fazendo prova na íntegra, você vai ter que ler questão com qualidade, você vai ter que fazer questão com qualidade, você vai ter que se dedicar e aquilo vai ser um ano de dedicação para você. Então, galera, não existe caminho fácil. Não existe caminho fácil, tá? Você quer... Rodrigo, tem um amigo meu que passou e não estudou quase nada. Cara, com certeza ele passou numa residência da Pindamonhangaba. Sim, você vai passar. Tá? Com certeza existe a residência que você só se inscreve e passa. Existe processo seletivo que eles nem divulgam o processo seletivo. Você descobre porque entrou no site X, aí quando você se inscreve é 1 para 1 a vaga, você vai passar, cara. Você vai passar. Tem processo seletivo fácil, dá para ter uma vida fácil. Mas não é nos grandes centros, não é nos melhores locais. E aí você tem que pensar qual é a medicina que você quer exercer. Se é uma medicina de excelência ou se é uma medicina por convenção. Tipo, vou dizer que eu sou clínico, que eu sou cirurgião só porque eu sou, mas, cara, não sabe operar, não sabe fazer um diagnóstico diferencial, não sabe fazer nada. Enfim, você escolhe o caminho que você quer. Posso até falar agora que existem 2 caminhos, né? O caminho da medicina de excelência, que é o caminho árduo, difícil, cheio de abdicação, e o caminho da medicina simples, que aí envolve toda a soroterapia que você já conhece aí no dia a dia. Olha aí, ó. Olha como ia ser lá, Outdoor. Agora, depois das papai. férias, vem ser pro. Gostei do azul, eu gosto dessa Gostou cor. do azul? Gostei do azul. Eu vou dar uma investida nesse azul. Pô, tem uns negócios parecidos aí, tem um negócio legal. Hoje eu falei, porque eu só uso preto, né? Preto, mas eu falei, hoje eu tava com uma blusa azul, porque eu falei, será que eu vou de azul? Eu falei, não, bora manter ali o preto. Mas eu vou mandar botar, esse ano eu vou botar antes das férias, vem ser pro, que senão não vai ser depois, não, tem que ser antes. Olha, a gente já tá em tudo isso, Rodrigo, acredita? Nem eu acredito às vezes quando eu olho, quando a gente tem a gente tem um japonês muito safo no Pro Residência com a gente, nos bastidores. Aí eu falei, William, eu sempre peço pra eles, ideias são eles, do visual e tudo, faz uma arte aí pra gente divulgar com os nossos produtos e ver o que tu consegue pensar. Ele pensou nesse mapa e botou Pro Residência onde o Pro tá. Aí, agora eu tô aqui também, hoje a gente tem um aluno aqui. Porra, tá muito bonito, amigo. Tá muito bonito. Botar em tudo aí. Você vai estar dominando o Brasil, eu tenho certeza disso. Quem dera, tô tentando um dia ser o Matheus do Pro. Agora o Rodamédio, já pensei que é um negócio. Uma coisa que eu esqueci de falar, cara, da preparação também que eu fiz, e que é uma dúvida de muitos alunos, é estudar sozinho ou estudar em grupo, né? Cara, tentei estudar em grupo inicialmente. Ainda bem que tu falaste isso, porque eu ia ficar preocupado aqui, sou muito contra o grupo. Cara, eu tentei estudar, mas não dá certo, bicho, não deu certo. A gente tinha um grupo inicial com mais 5 pessoas, e aí a nossa ideia inicial era tipo assim, tentar fazer uma prova, todo mundo faz a prova e chega lá só para discutir as dúvidas. O que acontecia de verdade? Resenha. Uns faziam, outros não faziam, chegava lá, a gente tinha que fazer a prova inteira de novo, porque algumas pessoas não tinham feitas, e virava uma resenha ou demorava muito a correção, né? Então, no final das contas, acabou ficando como? Só eu e mais um amigo meu, né, que é o Pedro Nogueira, que está até fazendo neurocirurgia na Unicamp, foi que a gente fechou uma dupla mesmo. Então, cara, só que era uma coisa bem mais séria, era um compromisso mesmo. A gente fazia 2 provas por semana no ano da nossa preparação. 6 meses antes, em agosto do ano anterior da nossa prova, a gente estava fazendo uma prova por semana. Então começou em agosto, uma prova por semana, e de janeiro em diante foi 2 provas por semana. Só que era um compromisso, cara, a gente não falhava. Os 2 faziam e chegava lá, não era para discutir a prova inteira, era para sentar e falou, cara, fiz essa questão, mas tenho muita dúvida. Como é que tu fizeste ela? Qual foi o teu raciocínio? Qual é o teu macete para lembrar de tal coisa? E aí a gente ia passando as questões que a gente ficava nessa dúvida. E acontecia. Era sempre sábado que a gente discutia, sábado à tarde. Uma abdicação. Então, praticamente, meu sábado à tarde era de estudo com Nogueira, né? Praticamente
Então, E tinha um período definido ali, era algo... era um estudo, mas era um estudo mais para pegar as dicas do outro do que de fato para eu aprender aquele assunto. cara, isso é uma coisa importante. Se você for para um estudo em grupo para aprender, não vai. As pessoas aprendem Não de maneira vá. diferente. Não adianta estudar em grupo. É Estude isso. de maneira individual e depois tente aprender com um macete do outro. O que eu acho legal do estudo em grupo, não o estudo presencial, mas é você ter o compromisso do tipo, Isso, eu é muito tenho que bom. fazer essa prova essa semana, porque no final de semana o fulano de tal vai me perguntar se eu fiz e eu não quero passar essa vergonha. Isso era a melhor coisa. Entendeu? Cara, eu não deixava de fazer a prova por causa disso, por causa desse sentimento. Falou, puta, mano, eu sei que o Nogueira vai fazer, eu preciso estar lá pra discutir bacana com ele. Então fazia obrigatória. Essa sensação é muito boa. Isso vale a É pena o que a gente realmente. no acaba estudo. fazendo na mentoria, né? Eu tenho ali, a gente tem uma reunião semanal, né? Então, assim, se na semana tu não fizer a prova, na segunda-feira, o Mateuzinho ali tá batendo na tua... E aí? Ei, papai, que Assim mesmo. Olha ali, ó. Olha ali, ó. Olha só, ela não leva a chamada do Mateuzinho. Não, ela leva do Enzinho. O Enzinho leva... Na verdade, sabe o que o Enzo faz? O quê? O Enzo é mentor dela. E ela trabalha comigo. Então, eu não quero saber como ele montou a semana dela, entendeu? Eu falo, olha, a gente vai ter roda merda aí hoje no podcast. Te vira. E o Enzo vem brigar comigo. Eu falei, parceiro, a tua aluna é ela. Tu fala, Entendeu? tu fala com ela, é meu funcionário também. Tu te Eu tô falando vira com ela. Eu não tô nem aí pra você. Eu falo com o teu entendeu? mentor pra ele dar uma aliviada pra ti. Pode deixar. Ele tá É em... ele que tem que dar uma aliviada. Foda. Olha lá, tu viu que saiu do fundo tava- do coração ontem? Ela tava esperando esse momento pra falar. Não, tá. Não, ontem a gente... Eu não tenho vergonha de falar as coisas que a gente faz. Rodrigo, vamos no podcast? Vamos. Quando tu falou, topo, tinha um horário, eu falei, Jade, é o seguinte, tu tem um roteiro pra me entregar. Até quando? Pode ser na hora do podcast. Aí ela mandou assim pra mim, vou fazer, mas vou te entregar num horário duvidoso, beleza? Beleza, pode ir. Aí, 11 horas da noite, eu tava quase indo dormir, aí ela posta ela postou nos melhores amigos. Indo, começando a trabalhar, alguma coisa assim, não sei que horas eu vou entregar isso. Eu só quase que eu mando assim, oi, eu tô aqui, sabia? Oi, eu tô aqui, sabia? E agora ela tá triste porque a gente não tá seguindo o roteiro dela aqui. Tá todo esse trabalho. Tá sim. Ela já me mandou aqui, pergunta isso. Eu falei, daqui a pouco eu vou te dar o microfone pra tu perguntar. Tu quer? Rodrigo, só pra gente terminar aí a tua preparação e ir pro próximo tópico, uma das coisas que eu tenho que tu falaste, só comecei a estudar pra prova prática depois de saber que eu teria a possibilidade de passar pra prova prática. Eu faço isso dentro da mentoria. Dá a tua opinião, tá? Não precisa concordar comigo, não. Quero a tua opinião. Eu digo que hoje você precisa que a parte teórica te dá uma boa base, mas que você só deve focar na prova teórica depois que você sabe que tem a possibilidade de ir para a prova prática. Então, os meus alunos fazem a parte teórica, porque às vezes o cara não vai para a segunda fase, ou ele está estudando para a prova prática da UEPA, estou exemplificando, da UEPA não tem. E aí ele passa na da UFPA, ele está estudando para a do Sírio e passa na do Einstein, e os checklists são diferentes no Einstein, a gente tem os soft skills, né? Então, assim, o que você faria hoje? O que você faria? Pode, não precisa concordar comigo, não. O que você faria hoje? Cara, eu tenho muito essa visão, a mesma que a tua, tá? De talvez orientar o aluno a só estudar para a prova prática quando ele souber que vai passar para a prova prática, porque de fato, cara, primeiro, se a gente... Por que eu não senti tanta prova prática? Porque eu fiz CESUP, lá a gente é forçado a fazer OSCE desde o OSCEzão. Agora é a mesma coisa, né? Então, se você já vem de uma faculdade que você treina o OSCE a faculdade inteira, você não vai achar difícil a prova prática. É a mesma coisa do OSCE, só com um pouco mais de detalhe, de riqueza, porque a gente está falando de residência médica, está falando de processo seletivo nacional. Segunda coisa, né? A prova teórica, como tu falaste, ela já prepara a gente para a prova prática. Então, cara, o que vai cair para ti na prova prática? O paciente que foi o meu ano, o que caiu? Tratamento de paciente com certa dose diabética. Foi isso que caiu. Cara, você sabe de cabeça, eu estudei para teórica, né? Só que ali tá envolto no Einstein a questão de soft skills, que aí sim, pô, vale um treinamento e tal. Eu até brinco com os alunos, falei, cara, como é que você treina soft skills? É só você ser um médico bom. Você é um médico humano, acabou. Se você for um médico humano, você vai fazer soft skills. Né? O difícil, o errado é você esconder erro médico, brigar com o chefe, brigar com uma equipe multi. Claro, você não vai passar na prova do Einstein. Né? Então, concordo muito com essa tua visão. Lá na média, a gente tem uma visão de o aluno ir treinando ao longo do ano com calma, principalmente os alunos que não têm esse domínio. Né? Então, a gente oferece para os alunos lá o nosso curso online, que o aluno pode ficar o ano inteiro treinando, e o que a gente orienta para eles é o mínimo de treinamento no início do ano, na metade do ano, vai começar a pensar em treinar realmente um pouco mais sério só ali pro final. Por quê?
quase a mesma coisa. A prova teórica é o que conta, de fato, no final das contas, né? Ela que vai decidir se você vai passar ou não. E se você vai passar numa posição muito boa, que você tenha que brigar, manter a sua colocação utilizando a prova prática, ou se você está numa posição muito distante, que nem com a prova prática você vai passar. Então, é a teórica que manda no final das contas. Então, lá na média, a gente orienta, olha, no início do ano, sei lá, pega 1 hora só do teu final de semana, dá uma lida no checklist. E lê. Não é nem estudo ativo. Isso, só pra ver como é que só é. Pra ter noção. Ter noção. Tipo assim, quando tu for começar a fazer questão, tu já, lembrei que na prática eles cobram isso também, é assim desse jeito, que você vira um pouco a chavinha. Então a gente não faz essa separação pesada de fato pra prova prática. E eu concordo, acho que realmente só quando o aluno tiver certeza e dar uma focada mais pesada. Graças a Deus. Ainda bem que a pessoa roda merda e falando que era pra estudar desde o início do ano ia complicar aqui pra residência. Não, cara. Rodrigo, assim, vamos entrar ali no Einstein, tá um pouquinho... tua formação, acredito que tenha sido de excelência. Eu nunca vivi, mas pelo que a gente escuta, vê, a gente sabe que tem muita qualidade. Lá dentro, como é que funcionam mais ou menos os teus rodízios? Como era a tua vida na clínica médica do Einstein? Muita gente pergunta, quer saber como era a tua vida. Era tranquila, era puxada, era uma residência... Respeitava as 60 horas com muita tranquilidade. Isso era muito bom, cara. O Einstein um programa de residência, não só de clínica médica, mas como outros programas também, que respeita muito a legislação. Legal demais. Então, o Einstein, eles são preocupados, de fato, com essa responsabilidade jurídica frente a qualquer um dos programas que eles tenham. Então, respeita as 60 horas totalmente. Acho que com essa modificação agora que vai ter da bolsa de estadia do residente, eles vão pagar. Normalmente nunca tiveram problema com isso. Dinheiro não é problema para o Einstein também, né? Então, primeiro, é uma residência que respeita muito o residente, as 60 horas, a parte jurídica. Respeita a gente como pessoa também. Então, várias residências, isso é uma coisa natural, né? As pessoas se mudam para São Paulo para fazer residência lá, acabam ficando distante da família, sozinhos em São Paulo, e alguns têm problemas de saúde mental, isso é uma coisa natural. O Einstein dá o suporte psicológico de saúde mental, então eles respeitam muito esse lado também de saúde mental, que a gente sabe que é uma época muito difícil da nossa vida, a residência médica. E é um programa de residência que investe muito, não só no residente, mas no programa em si. Então, tudo que eu vou conversar contigo agora, assim, de como é que foi minha vida lá no Einstein e o que os rodízios que eu fiz, tudo isso é diferente do que era na minha época. Hoje em dia, o programa já mudou completamente. Por quê? Porque o tempo inteiro eles estão preocupados em escutar o residente, escutar o programa, saber o que eles têm que melhorar, e eles melhoram. Então não é aquela falácia de, tem que melhorar tal coisa, esse rodízio não tá bacana, e fica por isso durante anos e anos. Não é assim lá. Feedback e ajuste, né? É isso, eles têm uma cultura muito forte de feedback e ajuste. Então, na minha época, né, como é que funcionava? E talvez já desmistificando uma primeira pergunta, uma primeira dúvida que muitos alunos têm é: Rodrigo, tu só roda no Morumbi? Não, a gente roda a menor parcela no Morumbi. Obrigado. Foi ele que fez o roteiro, eu tenho certeza. A galera fica muito nessa dúvida, né, de que vou fazer residência no hospital particular, quer dizer que eu só vou rodar no particular? Não, nem tem como, galera, porque o hospital particular, ele não vai conseguir te formar para o que a nossa população necessita de verdade, né? Só que o hospital particular é muito importante porque ele te dá uma outra habilidade de soft skills que você não vai conseguir no hospital público, tá? Então, que habilidade é essa? Cara, quando eu chegava para atender paciente no Morumbi, que eu era residente, o cara estava internado, a pessoa estava internada lá. Primeiro, ela sabia de tudo da doença dela. Ela sabia todos os remédios que ela tomava. Ela sabia os remédios por nomes comerciais. Ela sabia todos os efeitos colaterais. Ela sabia as complicações da doença que ela tinha. Então, ela me fazia perguntas técnicas. Ela me fazia: doutor, eu estou tomando ARA2 aqui. Eu vi que pode causar hipotensão ortostática. Minha mãe está aqui internada. Você não acha que pode ser hipotensão ortostática? Cara, quem no SUS vai perguntar isso pra você? Não pergunta, né? Tipo, em geral, o nosso paciente do SUS, infelizmente, o paciente tem menos instrução, não entende o que está acontecendo. Então, você começa a ter outras habilidades adquiridas dentro do hospital particular. Hoje em dia, eu passo também visita para um chefe meu lá no Einstein, e até recente estava atendendo uma paciente lá, que uma paciente estava internada, uma paciente idosa, e a filha dela estava no leito do lado, estava na cama, né? E aí eu estava conversando com as duas, explicando o que estava acontecendo com elas, e eu comecei a perceber que a filha estava escrevendo umas coisas no celular. E aí olha só o que estava acontecendo, depois eu me toquei. Ela escrevia as coisas no chat GPT, o chat GPT respondia para ela as coisas, e ela me fazia a mesma pergunta que o chat GPT, que ela fazia para o chat GPT, para saber se eu respondia a mesma coisa que o chat GPT. Ela estava validando. Então ela estava validando o meu conhecimento técnico.
Cara, de uma forma geral, você não... Então, você percebe essas coisas, né? Como eu já fui treinado no Einstein, eu já percebi que ela tava me testando tecnicamente. Tudo bem, isso daí é uma coisa que a gente vai aprendendo. E tu concorda comigo que é um negócio legal? Sim, o que paciente faz tem com direito. que o médico vá mais Sim, bem formado e eu não posso entrar de qualquer jeito. Aí, exato. que senão eu tô lascado. Exato. Tu concorda comigo que isso melhora a formação do médico? Muito, muito. A gente fica muito mais preocupado, né? Assim, muito mais atento. E claro que isso é uma coisa boa porque a gente consegue transferir também essa preocupação para o paciente do SUS, né? Então, a gente roda, na minha época, né, a gente rodava 20%, acho que, da residência só no Morumbi, né, no R1, e uns 30%, 40% no R2. O restante todo da residência era no SUS e o hospital principal que a gente roda, pelo menos na residência de clínica médica, o hospital em Boimirim, né, que é onde eu trabalho hoje em dia como preceptor. E, cara, lá é SUSão raiz total, né, raiz Mas total. é bem organizado. Ana Paula veio e falou aqui pra gente que é um hospital que as coisas funcionam. Não é Sim. SUS, mas que, como tem o... Não sei se é subsídio, mas tem o suporte... A gente fala que é um SUS Plus lá. Que é muito bem estruturado. Me corrige se eu estiver errado. Começa que o preceptor é o cara, né? Mas assim, teu chefe roda contigo lá, né? Os chefes rodam... Acaba... Eu falei assim, até falei pra Ana Paula, acaba que o Morumbi lá é mais pro story, pra... onde você sofre mesmo. Pô, mas, por exemplo, o pessoal da radiologia roda muito no Morumbi, porque pra eles é ótimo, né? Os caras estão envoltos em tecnologia lá, né? Na cadeira, ó, cadeira deve ser igual a essa lá, né? Senão Pô, é melhor. muito bom. Tinha um rodízio no R2 que era o rodízio da pneumo. Aí a gente rodava também na radiologia pneumológica, que era pra assim, ver o pessoal laudando as coisas de pneumo, eles ensinavam pra gente o que eles estavam vendo nos exames. Salinha totalmente escura, né? Tu entra um breu, todo mundo aqui, ó, no computadorzinho, na maciota, conversando, aí discute um lado aqui do lado, 3 telas, né? Uma aqui, todo do lado. 3 telas, cara... só uma não dá, né? Só uma não onde dá. É que vai ficar o WhatsApp, né? Pô, onde é que... E haja cafezinho, haja resenha, né? mas, pô, os caras eram muito bons, né? E aí, varia, né? De cada residência, onde é que eles rodam principalmente. Então, os meus rodízios, como é que funcionava na época. E é isso daí, até uma coisa para que quem quer clínica médica, é importante ter essa visão, tá? Eu converso com os alunos que hoje em dia a clínica médica ela tem 2 visões diferentes do que tem que ser a clínica médica. Existe a visão da clínica médica medicina interna, que é você ter que estar na enfermaria, cuidando de pacientes, gerenciando a estadia do paciente internado, você é clínico. Essa é a visão da USP. E tem a visão da clínica médica de você vai rodar em ultra especialidade, você vai fazer ambulatórios de coisas ultra específicas, porque você tem que ver as coisas muito específicas para pensar em diagnósticos diferenciais. Essa é a visão da Unifesp. Então, são 2 grandes escolas que têm visões diferentes sobre o que é a clínica médica. E eu falo que o Einstein está aqui no meio, né, misturando um pouco disso, só que cada vez mais enveredando para o lado, talvez, da USP São Paulo, de ser uma medicina interna, de fato. Né? Na minha época, então, no rodízio de R1, a gente rodava na emergência, rodava na UTI, rodava na enfermaria de clínica médica, e aí entram as coisas, né, que mudaram na minha época, que mudaram melhor, né? Rodava, por exemplo, no transplante cardíaco. Cara, não fazia sentido, era uma coisa muito específica. Mas hoje em dia esse rodízio de transplante cardíaco virou a cardiologia do Emboimirim. Você rodar lá no Emboimirim de fato... Que isso você vai ver. Vendo infartos, ciência cardíaca, vendo coisas que você vai ver no dia a dia, né? A gente rodava no R1, que foi um rodízio que passou para R2 também, em cuidados paliativos, que, cara, eu falo para todo mundo que foi o rodízio que mais me engrandeceu como médico na minha vida, foi o rodízio de cuidados paliativos, porque você tem uma outra visão de medicina, de cuidado com o paciente, completamente diferente do que a gente imagina com aquele ímpeto gigantesco de, cara, eu tenho que tratar o paciente com tudo que eu tenho disponível até o último suspiro do paciente. O cuidados paliativos vem te ensinar que, cara, não, existe uma... limitação, uma responsabilidade que você tem para com a vida do paciente, né? Um respeito, ali, né? um respeito que você tem com a história do paciente, com as crenças que o paciente tem. A gente aprende muito isso, né, no cuidado paliativo, isso é muito bom, né? Acho que no R2 a gente começava a rodar já algumas coisas mais específicas, na infectologia, pneumologia a gente rodava na UTI, só que já era UTI do ICESP, como uma UTI muito mais complexa, que não dava para rodar quando a gente era R1. A gente rodava no rodízio de oncologia também, se não me engano. Rodava de novo na emergência. Olha só, no R2 a gente não rodava mais na enfermaria. Engraçado isso, né? Só que mudou já. Hoje em dia roda tanto no R1 quanto no R2. Tem uma coisa que a gente reclamou na nossa época. Não faz muito sentido, né? Exato. Era bom tu rodar na enfermaria porque tu ia ter a visão do R1, depois a visão do R2 e tu ia conseguir coordenar e gerenciar a enfermaria de clínica médica, né? Isso é uma coisa que mudou depois que a gente reclamou, pra te ver, né? Como a gente sempre tá pensando em melhorar, né, a residência. E cara, acho que era isso. Acho que tu tens falado aí. Eu percebo isso em grandes centros, que o feedback é dado e você ajusta o mais rápido que pode. Eu converso muito com os meninos assim, cara, a gente não vai acertar sempre. Feedback, pega o feedback, e óbvio que você tem que filtrar o feedback. Tem feedbacks que são totalmente
fora da curva, entendeu? E aí a gente vai ajustar, às vezes é só para aquele aluno, mas tem feedback que vai fazer com que a gente ajuste talvez toda a estrutura da mentoria ou do curso, seja o que for. E o Einstein, grandes centros, Cesupa, eles recebem um feedback e eles já criam um processo para que, às vezes tu não consegue mudar de uma hora para outra, mas que no curto prazo você consiga fazer esse ajuste. Tu tens tocado no assunto várias vezes. Que é por isso que eu acho que voltando rapidinho àquela conversa que a gente falou, que é, cara, por que eu acho que em breve a faculdade do Einstein vai ser número 1 no Brasil? Por causa disso, por causa da cultura de feedback. Por isso que eu acho também que a residência do Einstein, os programas de residência do Einstein em breve vão ser os número 1 do Brasil. Cara, de novo, a residência de clínica médica, ela não tem nem 10 anos. Eu acho que eu fui da 6ª, 7ª turma de clínica médica lá. Porra, tu já conversa hoje em dia clínica médica. Quais são as 3 grandes clínicas médicas lá em São Paulo? USP, Einstein e Unifesp, porra. Então, cara, em pouquíssimo tempo o Einstein começou a bater de frente já com as grandes instituições de lá, cara. Então, em breve vai ser... Hoje eu não tenho vontade de sair daqui, enfim, pela estrutura do negócio, enfim, mas se tu me perguntar assim, Matheus, quer fazer um curso de gestão, uma pós em gestão, eu tenho muita vontade de botar o meu terninho bem arrumadinho pra lá. Pela experiência, pelo que a gente escuta falar, tenho uma vontade muito grande. Rodrigo, hoje pra ti, qual foi o maior ensinamento? Hoje pra ti é óbvio, né? Hoje, qual foi o maior ensinamento que o Einstein deixou pra ti, pra tua vida aí? Cara, o zelo com o paciente em relação à segurança, eles são muito preocupados com a segurança do paciente lá, tá? E eles transmitem muito isso, não só para os residentes, mas em todos os processos que você vê dentro do Einstein, tudo é voltado para a segurança do paciente, né? Lá no Einstein teve isso até é uma coisa que é público, né? Acho que não tem problema de falar, mas no Einstein tem um prêmio lá, que eu estou até tentando lembrar o nome desse prêmio, mas de onde é que derivou esse prêmio? Esse prêmio ele derivou de um erro que teve lá dentro, que acabou culminando no falecimento de uma paciente jovem que não tinha que ter falecido. Ela foi uma complicação pós-operatória, se não me engano, que fez um hematoma intraabdominal, e aí acabou que ninguém viu esse hematoma e acabou que a paciente faleceu, né? E aí a cultura do Einstein ela acabou sendo envolta toda para a segurança do paciente. Então, tu começa a perceber que em cada detalhe, tudo que o Einstein vai construindo ao longo do tempo, ele é por causa da segurança do paciente. Então, por exemplo, hoje em dia, lá no prontuário do Einstein, tem inteligência artificial para que caso o paciente tenha mais de 6 meses ou muito tempo de internação prolongada, essa inteligência artificial faça um resumo para você do que aconteceu com o paciente naquela internação. Por quê? Segurança do paciente. É para não ficar aquela historinha tipo assim, de histórias perdidas que ninguém sabe o que aconteceu. Por quê? Porque estão preocupados com a segurança do paciente. Então, o tempo inteiro que eles fazem, eles transmitem essa cultura de segurança pra gente muito forte que a gente tem hoje em dia. Sabe? Eu acho que é a coisa que eu acho que mais te ensinou. Cara, sabe o que e a cultura da excelência, né, cara? Tipo assim, cara, é absurdo, né? Tudo que eles fazem é uma excelência em cada detalhe, absurdamente. Eu acho que essa é a minha... Acho que uma das poucas vontades que eu tenho de sair daqui hoje, de onde eu tô, é ir para um centro desse para trazer mais excelência para a empresa, para a minha especialidade. É poder sentir, quando você sente o gostinho de uma coisa que é muito melhor do que o que você vê, você fala, cara, dá para fazer isso lá onde eu tô. Eu não tenho vontade de ir ficar lá, eu tenho vontade de ir lá, assim como foi a mentoria, ir lá, cara, tem um negócio que é muito bom ali, vou levar e vou melhorar ali a educação da minha cidade. Então hoje eu tenho vontade de bater lá, tenho vontade de ter uma experiência de um mês na USP, pelo nome, você com certeza aprende alguma coisa, e tenho vontade de ir para os Estados Unidos, assim, de pegar uma outra cultura. Mas são acho que as poucas, é um mês em cada, eu já falei, é um mês ali só, eu tenho vontade muito de sair daqui. Cara, vamos entrar agora numa das perguntas também que eu queria saber, que o aluno quer saber, que é como começou a tua vida na Medway, entendeu? Hoje... Tem que mandar um abraço daqui a pouco, né? A aluna mandou pra mim e falou assim, cara, meu sonho é entrar na Medway ali, pô, como é que o Rodrigo entrou na Medway? Porque eu sei que as pessoas entram de maneiras diferentes, mas no geral, tá? Como é que foi a tua experiência ali pra entrar na Medway? Como foi que tudo começou? Cara, essa conversa vai começar com uma coisa que eu tenho muito forte na cabeça, que é, eu acho que as coisas têm que acontecer quando elas têm que acontecer. Tudo acontece na tua vida da forma como ela tem que acontecer, tá? Então, como é que eu fui entrar na Medway, né? Como é que começou essa história? De novo, né? Eu volto para vocês da história do que eu comecei lá no início, de 2 pilares para você ter uma carreira de sucesso na medicina, que é o pilar técnico e o pilar de networking.
eu estava fazendo um rodízio na semi-intensiva, isso era no R1, né, em setembro, outubro, eu acho. E por um acaso, quem estava rodando comigo na semi-intensiva nessa época era o Anuar. O Anuar, na época, ele era o professor de clínica médica da Medway, né? Gerenciava o PS Medway, gerenciava outras coisas lá dentro da Medway. E aí ele entrou na época porque ele fez o CR Medway, conhecia o Ale, conheceu o João, aí o famoso pediu emprego, deu certo e ele João foi crescendo e Ale, lá. fundadores da Medway. Fundadores da Medway, isso. Pra gente contextualizar. E aí o Anuar tava comigo, pô, a gente fez uma amizade lá. Ele obviamente viu que eu não era um prego, né? E quando tava quase terminando o rodízio, ele falou, cara, é o seguinte, né? Eu trabalho na Medway e tô precisando de gente para escrever texto pro nosso blog. Tu não quer escrever texto pro blog? Eu falei, puta, mano, na época eu não sabia se eu queria isso, né? Muito, não sei o que e tal. Ele falou, cara, paga, tipo, um dinheirinho legal e, tipo, é uma forma de tu não tirar muito plantão. Eu falei, porra, bora embarcar nessa, né? E aí eu comecei a escrever no texto para blog da Medway, né? Então o que ele fazia? Chegava uma semana, falava, tem esses assuntos para vocês, não era só eu, né? Eram outras pessoas também, tem esses assuntos para vocês escreverem. Eu lembro que era um grupo que tinha acho que umas 5 pessoas assim, que até assim depois, né? Quando passou tudo, né? Que hoje em dia a gente já tá bem avançado, né? O Anuar, ele até falou para mim assim, cara, eu sempre agradeço, né, pro Anuar, tipo assim, a oportunidade que ele me deu de estar aqui hoje, estar na Medway e tudo. E aí ele sempre fala, cara, obrigado, né, por falar isso, mas eu vou te falar que, cara, eu dei a mesma oportunidade que eu dei pra ti pra outras pessoas. Tu lembra que tinha outras pessoas naquele grupo lá? E quem abraçou essa oportunidade foi tu e o Bruno, né, que era o Bruno Blas, que hoje em dia é professor também lá da Medway. Então não é só questão de você ter a oportunidade, é questão de você abraçar ela. E tu foste o cara que abraçou, entendeu? Então eu volto de novo a martelar a mesma técnica com vocês, networking, né? Então eu comecei escrevendo texto para blog, e aí depois a galera viu que eu fiz um bom trabalho, gostaram, e comecei a fazer apostila, depois eu comecei a fazer slides de aula dos professores, então tinha outros professores que faziam a aula, eu fazia os slides desses professores. E aí os professores começaram a ver, pô, esse cara faz slide legal, ele tem uma linha de raciocínio muito boa, tem um fluxo de raciocínio muito bom e tal. E aí eu lembro que, de novo, né, falando para vocês que as coisas têm que acontecer quando elas têm que acontecer. Na época, a Medway estava lançando o intensivo, que era intensivo regional, e aí eles lançaram muitos intensivos regionais e esqueceram que ele não tinha quantidade total de professores para fazer os intensivos. Então, tipo, tinha intensivo que estava precisando ser lançado e não tinha professor para gravar. Eu lembro perfeitamente que eu estava no Einstein, nesse dia eu estava no rodízio lá, quem me ligou foi o Velmo. Marcelo Velmo, que também... Ele trabalha na Medway com a gente. Aí ele me ligou e falou, cara, o seguinte, vi aqui que tu faz uns negócios bacanas, slides, não sei o que a gente quer te convidar para fazer um teste, para dar uma aula. Aí arrepia tudo, né? Aí eu falei, cara, obrigado, não sei o que, prazer enorme, não sei o que, obrigado pelo convite, mas para quando é essa aula? Pra amanhã, cara. Tô pronto. Eu tenho certeza que tu falaste isso. Pô, cara, não ia perder a oportunidade, o slide tava pronto, né? Não, tava meio semi-pronto o slide, né? E aí, cara, eu tive que chegar nesse dia em casa, mexi os slides pra colocar uma coisa minha lá. E aí meio que foi, tipo assim, o dia que foi o meu teste de verdade, né? Tava no ar lá, o Anuar tava lá, me recebeu na empresa, falou, cara, tá aqui, esse daqui é o slide, tá fazendo, não esqueça, aula de pneumonia da MP. Aula de pneumonia, e aí ele falou, pode fazer aí, pô, eu te confio em ti, eu sei que tá bom, vai dar certo, não sei o quê. Eu fiz a aula, depois nos bastidores eu descobri que ele tinha, na verdade, chamado o Velmo e o John, na época que eu não conhecia o John, né? O John da Medway. Eles tinham me chamado para assistir a minha aula e, pô, graças a Deus eles gostaram da aula e foi quando eu comecei a dar aula na Medway de fato, entendeu? Que aí eu saí do escritor de texto para blog, para professor de clínica médica da Medway e aí, na época, cara, eu ainda era residente. E lá na Medway, quando você é residente, você não pode ser professor médico interno, lá que a gente chama. A gente separa na Medway entre médico interno e médico parceiro. O médico parceiro é o cara como se fosse... Ele vai lá, faz o serviço e pronto, ele recebe por isso. Terceirizado. E o médico interno é o cara que é da empresa mesmo, né? Uhum. Os dois são da empresa, não quero separar os dois, mas assim... Não, sim, mas tem essa divisão. Isso. E aí, só fui virar médico interno quando eu terminei a residência. Aí sim, eu virei médico interno e dei continuidade ao meu trabalho lá dentro da Medway. Cara, então foi assim que aconteceu. Vou contar, tá bom? Porra, o Fernando que tá ali comigo, eu mandei uma mensagem hoje pra ele, 2 e pouco. Fernando, vê um negócio pra mim, Fernando, tira as dúvidas dos editais pra mim. Tô arrepiado com a minha cara de besta por causa disso. E o Fernando tá trabalhando com a gente tem 1 mês. O Fernando é acadêmico. Falei, tira umas dúvidas de edital pra mim. E aí eu falei, porra, Fernando, vou fazer o podcast hoje com o Rô da Medway, se tu quiser, vai lá com a gente. Sabe que o Fernando começou trabalhando comigo? Escrevendo o blog do Pro que a gente tá escrevendo. Ideia da Jade. Jade precisava de alguém, contratei o Fernando.
O Fernando faz, às vezes, os meus slides das minhas aulas. Olha aí, Entendeu? paizão, olha aí, viu? Tá Entendeu? seguindo o caminho, Aí trilhando o eu caminho. falei, não é possível. Eu não sabia. Eu falei, não é possível, entendeu? Aí Jade veio com a ideia, vamos fazer um blog. O que acontecia? A Médio tem o radar e a gente, o aluno quer saber quando é a prova, como é o edital. E, eu sei muito edital, mas eu não sei o detalhe do detalhe do detalhe. O cara que fala que sabe é mentiroso, eu não sei o detalhe do detalhe. Então, o Fernando hoje me ajuda nos editais, principalmente. A gente falou, vamos escrever um blog. Eu falei, vamos, chama o Fernando, vamos, começamos. Eu, não tô nem acreditando, eu até me perdi aqui no roteiro, porque eu vou escrever. Aí eu mandei o endereço errado pra ele foi pra outro lugar. Tá aí, pronto. Cara, tem outros caminhos. Quando é pra acontecer, as coisas Cara, é acontecem. isso, cara. Tipo, acho que é isso, né? Tipo, eu tava no lugar certo, na hora certa, que eu falo que as coisas têm que acontecer por causa disso, cara. Se eu tivesse em outro rodízio, se eu tivesse escolhido outra residência de clínica médica, que eu passei em outras na minha época, eu não ia ter conhecido no ar, talvez eu não estivesse aqui conversando contigo hoje, talvez eu fosse outra pessoa completamente diferente, talvez eu estivesse numa sub. Então, cara, é isso, a vida me levou pra esse caminho, entendeu? E eu te falo uma outra coisa, que o Ana sempre me fala isso daí, né? Tipo assim, as pessoas abraçarem a oportunidade. A verdade é essa, mano. Tipo assim, cara, eu lembro muito bem que abri um processo seletivo porque tava com deficiência de professor de clínica médica lá na MED. E aí, tipo assim, eu sou um cara que sou muito... Isso é uma outra característica minha. Eu sou muito protecionista, digamos assim, né? Então, as primeiras pessoas que eu mandei esse processo seletivo foram os meus R- e meus R iguais da residência do Einstein lá. Cara, foi a oportunidade que abriu naquele momento. Mandei pra todo mundo e poucas pessoas se inscreveram. É isso, cara. Já é uma seleção natural ali. Seleção natural, cara. Tipo, tem pessoas que estão lá trabalhando hoje que eram minhas R-, que pessoas que abraçaram o projeto e estão lá até hoje em dia. E às vezes as pessoas me perguntam, cara, como é que faz pra trabalhar lá? Eu falo, cara, você quer trabalhar? A primeira pergunta é, você quer trabalhar lá de verdade? Ou você quer, tipo, tirar um dinheirinho só? Você quer dizer que só trabalha lá? É isso, tipo assim, porque muitas pessoas pensam que, tipo assim, a minha vida é só o glamour, né? Tipo assim, e faço aula e legal, apareço nos vídeos, os alunos me conhecem, mas não é isso, cara. Tipo, tem muita coisa por trás, assim, que quando eu converso com as pessoas cara, você quer mesmo estar lá ou você quer ser o professor de clínica médica somente? Porque não é ser só o professor, tem muito mais coisa, né? Né? Eu tive, no início do ano, quando a gente estava formando a equipe de mentores, eu tive muita gente que eu queria, que quando eu mandei, o meu feeling era a primeira resposta. Eu nunca fui assim, vamos entender. Não, o meu feeling é a primeira resposta. Rodrigo, quer ser mentor, não sei o quê, eu abro uma reunião, explico a ideia da empresa para depois explicar o trabalho, para depois explicar, eu vou fazer tudo. Tiveram algumas pessoas que eu mandei, tu quer... sabe o que é que eu tô vendo, porque eu recebi outras propostas, eu nem respondia, entendeu? Porque já não comprou a minha ideia, da mesma forma que eu tive mentores que falaram assim, eu não sei nem o que é, bora, entendeu? Tu já sabe que aquela pessoa ali, na hora que o negócio apertar, ela vai te devolver, ela vai te entregar, se der errado, ela vai corrigir junto contigo. E aí eu te pergunto, já tinha pensado em trabalhar com educação médica? Olha... a gente tá quase no teu tempo aqui, então... Pô, o papinho tá bom. Mas já tinha pensado em trabalhar com educação médica, porque eu nunca tinha pensado, entendeu? Já, cara. Porque eu tenho uma história, na verdade, na minha família, né? Meu avô era professor de matemática famoso aqui em Belém, que era o Manuel Leite Carneiro. Minha tia, Regina Carneiro, né? Que também é professora. Então, tipo, eu já tinha essa veia de professor, de ensino. Sempre gostei muito de ensinar, né? Eu lembro que até na faculdade... quando a gente fazia preparatório para residência médica, cara, tipo, eu me via fazendo aquilo, queria muito dar aula, sabe, mesma forma que eu via as aulas, assim, eu lembro que até, tipo, ensinava meus amigos, tipo assim, tentava ensinar eles dando aula, eles até brincavam que, daqui a pouco, um dia tu vai ser professor de cursinho, eu lembro que eles brincavam com isso daí, cara, pior que aconteceu, né, no final das contas. Então, sim, eu sempre tive essa vontade de participar de educação médica. E por incrível que pareça, quando o Noah me mostrou essa oportunidade, eu até fiquei meio reticente, tá? Falei, cara, será que eu vou mesmo? Não vou? E, cara, graças a Deus deu certo. Graças a Deus, a Lê, Mickey e João me aceitaram lá, me deram oportunidade. Graças a Deus, hoje em dia eu tô lá na média. Eu gosto muito do que eu faço hoje em dia lá, cara. Hoje tu diz que é o teu principal trabalho. Sim. Hoje é o teu... O meu é. Eu tô R3 aí, mas assim, até eu já comentei lá na residência. Cara, como todo R3... A gente quer que acabe, já não vê a hora de acabar, eu ainda tenho um mês de férias, então eu tô doido pra que acabe, mas pra eu poder ser tipo full pró-residência, entendeu? É uma das coisas assim que todo mundo me perguntava, Matheus,
uma vez, uma preceptora minha, a doutora Fabrícia Múcio, o nome dela, me perguntou: Matheus, o que tu queres? O que tu queres pra tua vida? Que eu vejo, pô, eu tenho, o pessoal não sabe, eu tenho marina de futebol, eu já tinha feito, já vendi roupa, já vendi capinha de celular, já fiz um monte de coisa. E o que tu queres? Eu só vejo falando de negócios, não sei o quê. Falei: doutora, eu quero que deixem eu falar. Eu quero que as pessoas me escutem, eu quero que falar algo que seja relevante, entendeu? E aí a mentoria começou a surgir, eu acho que uns 2, 3 meses atrás eu encontrei com ela, ela falou: Igor, encontraste alguma coisa pra deixarem tu falar, né? Aí eu falei: doutora, tá vendo? Agora pode falar o que tu quiser, quando tu quiser. Eu falei: doutora, eu tenho até um podcast, doutora, agora. Eu quero lá, se eu quiser, eu me entrevisto. E, cara, mas hoje, pô, não me vendo... Eu não vivo muito sonho, sabe? Umas coisas assim, eu não vivo, ai, meu Deus. Mas eu tenho a vontade de ser só o pró-residência por um bom período da minha vida. Pra sempre é complicado, pra sempre é... Mas eu tenho vontade de ser pró-residência por muito tempo. E aí eu vou te perguntar, o que é o teu plano de vida, sei lá, para os próximos 5 anos? O que é o teu plano de vida para os próximos 10 anos? Porque, pô, tu és preceptor, tu é professor da média, é mais alguma coisa? Não tem mais alguma coisa? Passa visita, tem consultório ou não? O que o Rodrigo faz hoje, além de ser professor e preceptor? Faz mais alguma coisa? Passo visita para um chefe meu lá no Einstein. E é isso. Faço essas 3 atividades, basicamente, né? Qual é teu plano aí para os próximos 5, 10 anos? Cara, acho que para um plano de 5 anos, talvez de médio prazo, eu penso em fazer ainda doutorado em educação médica, né? Tô pensando em tentar engatar, bora ver se dá certo esse plano. E, cara, tá dentro da média, cada vez mais, sabe? Me enfiar. Eu acho que uma área que eu tô me enfiando cada vez mais, que eu tô gostando muito de trabalhar, é com inteligência artificial. Né? Então, temos o podcast, né, sobre inteligência artificial, pode fazer a propaganda aí. Temos o podcast A na Medicina, você que está ouvindo esse podcast agora, você já vai para o nosso depois desse episódio para escutar como é que a IA tem revolucionado aí o mercado e os serviços de saúde. Vai lá dar uma olhadinha que você vai curtir o podcast, tá? O cara tem um negócio, né? Ele olha pra câmera, até eu tô olhando aqui, é foda. Então, cara, me enfiar um pouco mais nesse universo da IA, talvez aí, né? Para os próximos 10 anos também, cara, eu não penso em largar assistência por enquanto, eu acho que eu quero me aprofundar um pouco mais na assistência, porque estar na assistência confere para mim uma necessidade de atualização permanente que é bom para a Medway e confere uma certa autoridade, porque eu não sou só um professor, né? Tipo, eu estou na linha de frente e eu sei o que está acontecendo. Então, quando eu dou uma aula que eu falo sobre determinado assunto, eu falo sobre aquele assunto porque eu trato o paciente daquela forma, porque eu sei como o paciente está internado daquela forma, eu sei quais são os remédios que a gente tem que dar para o paciente daquela forma. Então, isso gera uma autoridade a mais para as coisas que eu falo, né? Então, penso em me enfiar cada vez mais aí um pouco também no campo de assistência. Tu falaste isso no evento que a gente foi na Medway, do lançamento dos extensivos. Isso, eu não sei se foi tu que me falaste, ou se foi o Daniel, ou se foi o John. Eu tava numa rodinha lá, alguém falou, eu perguntei, pô, cara, dá pra conciliar os dois? E aí alguém me falou assim, cara, a Medway incentiva que a gente esteja nos dois para que eu consiga fazer esse link. E eu não tinha essa visão antes, eu queria muito que o meu mentor fosse pró-residência. Eu sei que é difícil, mas a visão do dono da empresa, a gente quer... Isso abriu minha cabeça para o tipo, não, faz muito bem ele ter o consultório dele, ele ter a residência dele, ter o trabalho dele e trabalhar no pró-residência, porque ele consegue trazer a experiência de fora para dentro. Eu acho que foi tu que me falaste isso, que eu perguntei, tem que ir presencial, não tem que ir presencial, tem que... E aí falou, cara, a gente consegue tocar a preceptoria, consegue trabalhar fora, mas consegue também trabalhar dentro da Medway e a Medway incentiva. Aí eu peguei esse insight, eu realmente não me lembro quem me falou, e tô tentando trazer isso para o pró-residência. Então, o mentor disse, Matheus, estou pensando em fazer um mestrado, um doutorado. Faz. Estou pensando em fazer outra residência. Faz. Faz que eu te dou o suporte aqui, a gente reduz o número de alunos, conversa com o teu aluno. Então, foi um dos maiores insights que eu tive do evento da Medway foi esse, de não querer o mentor ou o colaborador que trabalha comigo exclusivo para o pró-residência, porque em algum momento ele pode perder a visão ali do médico, que pra gente é muito importante. A gente está trabalhando ali com quinto, sexto, agora com quarto ano, a gente tem a mentoria pro Enamed do quarto ano, que a gente vai lançar, mas a gente trabalha com médico e, pô, aprendi isso com vocês. Acho que foi contigo, eu realmente não eu acho que eu tô lembrando de ter começado esse papo aquele dia lá no lembro, jantar mesmo. Foi, no jantar. É verdade, foi no jantar. Cara, pergunta que todo mundo fez também. Volta pra Belém ou não volta pra Belém? Sem pipocar. Eu te perguntei no carro, tu pipocou. Puta, mano, volta aquela que eu já conversei com vocês, né? Acho que
A vida, tudo que tem que acontecer com ela já tá escrito já, né? O futuro a Deus pertence. Então, cara, hoje em dia tá nos meus planos voltar para Belém? Não está nos planos porque muita coisa boa tem acontecido lá em São Paulo, muita oportunidade boa tem surgido lá por São Paulo, tá? Mas Vontade sempre tem, a gente quer daqui, cara, a gente quer vir, né? dá uma saudadezinha aqui, Síriozinho, comer um pato no tucupi, comer essas coisas, tá com a família, tá com os amigos, isso dá uma saudade, né? Mas eu até converso com a minha esposa que eu prefiro talvez morar em São Paulo e viver as oportunidades que a gente tem lá hoje em dia e quando der saudade a gente comprar passagem para Belém do que fazer o inverso ainda, né? Mas ensaboou e não... Mas tudo a bem. única pergunta que eu ensaboei aí. Hoje ele ensaboou. Foi uma... Ó, eu tive algumas perguntas quando a gente abriu a caixinha, eu vou trazer algumas aqui, tá? Cara, vamos lá. Quais são as apostas pro Einstein da Clínica Médica? 5 temas aí. Cara, quais são tuas apostas pro Einstein? Minhas apostas pro Einstein, arritmias, alguma coisa em relação à arritmia, eletro, sempre cai, né? Toda prova, seja uma questão de taquiarritmia, seja uma de bradiarritmia. Fibrilação atrial, acho que deve cair forte esse ano também, porque teve atualização de fibrilação atrial, né? Eles gostam quase todo ano de cobrar essa atualização. Inclusive, teve mudança, né, do tempo para a gente fazer cardioversão com segurança no paciente, né? Saiu de 48 para 24 horas. Dislipidemia, acho que é uma possibilidade. Algum distúrbio obstrutivo, seja asma, seja DPOC, né? A gente tem uma pneumo forte lá, nossa chefe da clínica médica, doutora Luísa Lenda, ela gosta desses assuntos de DPOC e de asma, então acho que é um ponto forte que vem aí. Diabetes, muita atualização, inclusive ano passado teve atualização, né? O Einstein já cobrou algumas questões, simplesmente puramente critérios diagnósticos de diabetes, e ano passado eles não cobraram isso muito forte, cobraram manejo de diabetes, terapia antidiabética do diabetes tipo 2, mas a gente teve atualização ano passado, a gente teve atualização esse ano, então acho que é um tema forte para vir e cair também. E AVC, cara. Bom, olha, eu vou pegar o episódio, saiu a provinha do Einstein, eu vou lá, bate lá, vamos bater, vamos ver o que caiu. Se acertar, a gente já marca um jantarzinho aí pra residência no patrocínio, já tá valendo. Ó. A pergunta, só pra validar essa, foi uma das perguntas dos meus alunos, a gente teve outra pergunta, bora ver se essa vai, tá? Quais são as apostas para o UERJ domingo? Tem ou não é tua? Cara, não é. Essa não é não tua. fiz cobertura dessa prova, infelizmente, não vou conseguir ajudar essa daí. Faz parte. Porque mandaram aqui, eu vou te perguntar, porque ele chegou aqui e falou pra mim, porra, não me mandou o roteiro, eu falei, pô, tu não precisa de roteiro. Na bucha. Mas verdade. você que é nosso aluno, consegue acessar o MedBrain. Tá o vendo? MedBrain consegue trazer para você os focos prioritários de alta prevalência que caem nas instituições. Não, pra cima da Medway, da UERJ, só online, né? Eu vi hoje só online e eu dei uma conferida lá, pô, bacana. Decisão muito acertada nesse momento aí que a gente tá vivendo. Então, pô, fiquei de perguntar. Os abraços aqui. Um abraço pra Luana Viana. Pediu uma... Olha. Luana, um abraço e um beijo enorme pra você, viu, querida? Agora vai começar os abraços. São 32 abraços aqui. Então, a Luana pediu. A pra Marcela a gente já tinha mandado da última vez, então... foi Marcela, aquele vídeo da Marcela? Marcelinha. Marcelinha. A gente... quando teve a ideia de trazer aqui, eu acho que a gente cumpriu muito bem, assim. Você... por alguns momentos eu me parei aqui... querendo saber mesmo, na história do Fernando aí, da história, eu olhei pra ele e falei, é um menino que eu gosto que só. Então, trabalha bem que só. Eu falei, abraçou a causa. Temos algumas coisas em comum, tá bom? Então, hoje, assim, pra gente... Eu tenho 3 perguntas aqui que a Jade tá mandando eu encerrar, que tu tem teus eventos. A primeira, o que tu a Jade aqui, ó. Tesoura, Jade Tesoura vai ser o nome dela. O que tu enxerga do futuro da educação médica no Brasil hoje? Cara, Pra prova de residência, claro. Pra prova de residência? Essa é profunda. É profunda, isso. Eu acho que ela tem muitas camadas, essa pergunta, tá? Mas eu vejo alguns pontos positivos, alguns pontos negativos, tá? Acho que pontos negativos, tá? Que eu tô vendo de movimentação, assim, nada relacionado a partido, nem nada, tá? Mas o governo, ele há muitos anos, né? Não é desse governo atual, são de muitos governos anteriores e desse governo atual também, um foco muito grande em especialistas, tá? Eu discordo muito desse futuro da medicina, porque, para mim, a base da medicina no Brasil tem que ser a MFC, tá? Eu acho que o Brasil vai melhorar muito quando a gente tiver esse foco
de medicina de família na comunidade e não ficar formando vários cirurgiões vasculares, ficar formando vários oncologistas, vários neurocirurgiões, não é isso que vai resolver a saúde no Brasil. Nossa população precisa de saúde na base, de educação, de tomar o remédio direito, de saber qual remédio ela tem que tomar, de ter um médico lá próximo dela. Então, acho que a valorização da MFC ela não acontece, isso é um ponto muito negativo para a nossa formação. Essa abertura desenfreada de faculdade de medicina vai levar... Cara, às vezes as pessoas argumentam, tipo assim, se você for ver, o Brasil tem um número muito menor de médicos por 1.000 habitantes que a OMS recomenda. Eu falo, cara, quando você pensa em número absoluto, sim, esse dado ele realmente tem uma validade, mas qual é que é a realidade, cara? Não adianta você ficar abrindo um monte de faculdade de forma desenfreada, sendo que os médicos eles continuam concentrados nas capitais. A ideia é você formar e o médico ir para o interior. Por que não faz isso? Porque a estrutura de saúde no interior é precária e o cara não vai trabalhar no interior por causa disso. Então, o certo é você construir a base, valorizar o médico, valorizar o salário médico e fazer que o cara se desloque de forma completamente natural para o interior. Eu acho que nenhum médico, e tem médicos que vivem no interior e moram no interior, que eles iriam muito fácil para o interior, que eles não vão por causa que a estrutura é precária e é deficitária. Tá? Então, essa visão de abertura de faculdade desenfreada vai levar a um colapso da medicina. O que eu vejo no futuro, desse jeito que está agora, se não tiver nenhuma mudança, o futuro para mim é muitas faculdades abertas, excesso de médico, pouca vaga de residência médica, excesso de generalista mal formado, fazendo eventualmente cursos duvidosos, fazendo medicina duvidosa e cada vez menos médicos de excelência formados em residência médica atendendo nosso paciente. Tá? Então eu vejo um futuro muito ruim para o paciente com a medicina que está se formando hoje em dia. Resultado de péssima regulação, você vê aí muitas faculdades ruins no Brasil ganhando nota 5, no ENAD, não sei o quê. O ENAMED aí veio tentar corrigir isso muito. Bora ver se vai corrigir. Mas a verdade é essa, cara. Uma coisa extremamente política que tu fala, pô, a faculdade ganhou 5, quando tu vai ver lá e tu conversa rapidamente com qualquer interno dessa faculdade, o cara não tem preceptor não aparece, o internato dele é de 1 hora, faz uma discussãozinha, não aparece no internato, se aparece ou não aparece, tudo bem pra faculdade. E aí, o que a faculdade faz? Fecha os olhos pra isso, transforma isso num grande marketing de tipo, tirei 5 aqui pelo MEC, cara, a gente sabe que é uma avaliação extremamente falha. Né? Cara, eu tenho uma visão muito parecida contigo, com medicina de base ali, tá? Eu pensava muito antes, penso muito na clínica médica, pô, a minha noiva faz clínica médica, eu tenho conversado muito contigo, assim, você vê que o cara que faz clínica médica, ele tem um olhar diferente no paciente, ele que vai tocar ali a grande parte da medicina de base, que consegue prevenir muito mais do que tratar, mas agora eu trouxeste o MFC, até uma das coisas que eu vou dar uma pesquisada. Eu concordo contigo. Se continuar abrindo do jeito que tá, muita gente fala assim, Matheus, pra ti é bom, tem mais médico, vai entrar mais gente na mentoria, pra Medo é bom, vai entrar mais gente... Cara... Mas não é isso, né? Não é isso, entendeu? Não é isso. Eu não penso dessa forma. Vamos, caminhando pra nossa parte final aqui. Rô, um dos pedidos foi até um pedido da minha equipe, deixa um recadinho aí pro pessoal que tá nessa reta final de prova, tá? Tu já deixa um recadinho ali no Instagram, mas aí um recadinho pro aluno do Pro que assiste a gente aí. Pô, o que dá pra gente fazer nessa reta final? O que a gente precisa mentalizar aí nessa reta final para conseguir a nossa vaga? A câmera toda sua. Você, aluno do Pro Residência, a primeira coisa que eu sei é que você teve uma mentoria de excelência, de muita qualidade ao longo desse ano. Tá? Então, acho que nessa reta final aqui é você confiar no processo, confiar no que o Matheus, os mentores de vocês construíram com vocês ao longo de todo esse ano e mais do que isso é confiar em você, tá? Então eu sei assim pela experiência que eu tenho aí ao longo de talvez 4 anos aí vivendo esse mundo da residência com vocês, que muitos de vocês padecem na hora da prova por pura mentalidade. Eu vejo que vocês sabem, a gente pergunta para vocês as coisas, vocês sabem responder, mas quando chega na hora da prova vocês desempenham mal. Por quê? Porque vocês estão ansiosos, vocês estão nervosos, vocês não acreditam em vocês e vocês perdem para vocês mesmos na hora da prova. Então, acho que nesse momento é mensagem de reforço para vocês. Acreditem no processo, em tudo que vocês construíram aqui no Pro, acreditem em vocês, vai dar certo. Não deixem ninguém falar para vocês que eu sou do Pará, então eu sou menor, não vou conseguir passar numa grande instituição. Não, você tem talvez o meu exemplo, o exemplo de várias outras pessoas que trilharam o mesmo caminho que eu trilhei, que fizeram grandes residências e que estão lá nesses grandes centros. Você vai ser uma dessas pessoas também. Só basta você acreditar em você. E claro que eu, aqui como Rô.med, e também o Matheus e toda a equipe de mentoria está aqui para ajudar vocês nesse processo. Agora, olha, arrepiou. Gente...
esse foi o Rodrigo da Medway, tá bom? Rodrigo Franco. No início eu perguntei pra ele, quem é você? Vou dizer pra mim agora, depois da nossa conversa Seu amigo aqui, Rô agora. tá? Porra, Rodrigo, um grande amigo que eu tenho, tá bom? Mas o principal que a gente traz aqui, na minha opinião, Rodrigo é um paraense raiz, tá bom? Que hoje é um dos maiores professores de residência médica que a gente tem no Brasil. Eu não tenho vergonha. E é bom que você saiba disso, tá? Porque é a admiração que os nossos alunos, que a grande maioria dos alunos do Brasil inteiro, tá? A grande maioria dos alunos do Brasil inteiro, a maioria dos alunos do Brasil inteiro tem, mas que a gente pode sair daqui do Pará e conquistar o Brasil, que é um dos sonhos que a gente tem, e pode ter certeza que eu me inspiro muito em você. Eu inspiro em vocês. Meu amigo, obrigado pela presença. Eu que agradeço o tá convite, bom? meu querido. Gente, esse foi o 9º episódio do Pod Pro, hoje com o Rodrigo Franco, o Rô da Medway, um dos maiores professores de residência médica do Brasil. E não esquece de ativar aí o sininho, né? Se inscrever no nosso canal, que a gente vai trazer muito mais novidade para vocês. Gente, fiquem com Deus, grande abraço e estamos na reta final, tá bom? A gente vai aprovar vocês nesse final de ano. Vem ser Pro, vem! Grande abraço. Tchau, tchau. Obrigado, Rodrigo. Beijo pra vocês, queridos.